o grupo de senhoras Coluna de Fogo. Que Jesus continue vos abençoando. Aleluia, meu Deus! Deus abençoe os obreiros aqui, cristãos, pastores e a todos os membros, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. Quantos acharam, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Eu te aguardo um pouquinho, viu? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Segundo Glória a livro do Deus, profeta aleluia. Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9, que diz: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Aleluia. Como virar a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Aleluia. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E você diz amém? Amém. Deus aceitados, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus que é. Amados e queridos irmãos, eu sei que os irmãos tinham um tema aqui, e que foi proposto pelo Espírito Santo, Ezequiel capítulo de número 7, que diz: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Mas o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Quando nós fazemos reflexão no texto do Senhor, a qual nós fizemos menção, segundo livro do profeta Samuel, o seu capítulo de número 6 e o seu versículo de número 9 a 11, o texto começa a relatar para nós o desejo de Davi, uma vez que estava reinando sobre Israel. O desejo de Davi de trazer para dentro de Jerusalém aquilo que Israel em outro tempo tinha perdido. Para que você consiga compreender, temos que voltar no primeiro livro do profeta Samuel, e o seu capítulo de número 2 e o versículo de número 12 diante. O texto começa a narrar para nós que aquele período era um período bastante conturbado dentro do sacerdócio de Israel. Naquela época, o texto diz que Eli era o sumo sacerdote real, aquele que exercia este chamado, aquele que exercia esta função dentro de Israel. Só que a Bíblia Sagrada nos revela que, por um lado, Eli, um homem temente a Deus, por um lado, Eli, um homem que tinha um coração voltado para as coisas do céu, um lado, Eli, alguém que tinha um coração voltado e temente a adorar ao Senhor. Porém, para o outro lado, quando nós olhamos o texto, nós vemos que Eli tinha 2 filhos, só que esses filhos não correspondiam àquilo que Eli fazia para Deus. Quem olhava para o comportamento de Eli poderia entender que Eli de fato era alguém que tinha um coração voltado para Deus. Quem olhava para as obras de Eli poderia compreender que verdadeiramente Eli era um homem reto, era um homem temente, era um homem que estava centrado em fazer a vontade do Senhor eterno. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que o comportamento dos filhos de Eli era comportamento de filhos perversos. Esses não eram filhos comuns, mas o texto nos revela
que esses também exerciam a função dentro do sacerdócio. Esses também exerciam a função dentro deste ministério, função essa que exigia com que todos aqueles que estivessem exercendo este chamado deveriam ser santos, ser retos, ser plenos, ser pessoas que dessem testemunho, ser pessoas que tivessem o coração voltado para Deus. Só que o texto aqui sagrado nos revela que o comportamento dos filhos de Eli, Ofni e Finéias era o comportamento de homens ímpios, era um comportamento de pessoas que quem olhasse, que quem observasse o dia a dia daqueles homens, com certeza iriam dizer: verdadeiramente esses homens nunca conheceram a Deus. A situação de Ofni e Finéias era tão precária que o texto revela para nós e começa a mencionar no seu capítulo de número 2 que aqueles homens tinham uma capacidade de roubar aquilo que era oferecido para Deus. O povo vinha diante do templo e o texto diz que eles, ao invés de sacrificar tudo ao Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que eles, com um garfo de 3 dentes em suas mãos, roubavam a melhor parte que estava sendo sacrificado diante do altar do Senhor. Ou seja, aqueles homens que eram para ser exemplo, estavam exercendo uma má conduta. Só que Deus revela para nós que a capacidade de falha, de erro, de pecar daqueles homens era tão grande que diante do templo em Siló ficavam-se uma fila de mulheres para se prostituir com aquele sacerdote. Diante disso, os olhos de Deus estavam vendo tudo. Diante disso, os olhos do Senhor estavam observando. Só que não apenas os olhos de Deus estavam vendo, o texto começa a mencionar que Eli, em conversa com seus filhos, começa a dizer: meus filhos, não é boa a conduta que eu estou ouvindo acerca de vocês. Ou seja, o burburinho estava percorrendo na cidade. Aqui notamos que todos aqueles que servem a Deus são observados. Todos aqueles que servem a Deus estão sendo analisados por alguém. Oh glória! Os olhos de alguém estão voltados sobre a sua vida. Perceba que a conduta daqueles jovens era conduta de homens ímpios. O próprio texto chega a dizer que o comportamento daqueles homens era comportamentos dos filhos de Belial, de homens nécios, de homens corrompidos. Diante deste cenário, a Bíblia diz que, por outro lado, aqui está a crescer um jovem diferente, um jovem com uma capacidade diferente. Quem é este jovem? O texto diz que se chama Samuel. Se por um lado os filhos do sumo sacerdote Eli estão corrompidos, estão pecando, estão esnobando aquilo que pertence a Deus, por outro lado o texto diz que Samuel, que foi fruto de um milagre, que foi fruto de oração através de Ana, começa a crescer. E o texto diz que aquele jovem vai crescendo no seu chamado, aquele jovem vai exercendo e o seu coração está voltado para Deus. Enquanto Ofni e Finéias está pecando, Samuel está santificando. Enquanto Ofni e Finéias estão roubando de Deus, o texto diz que Samuel está oferecendo a sua vida em gratidão a Deus. Aqui o texto diz que uma certa feita está Samuel, ainda não tinha conhecimento verdadeiro de quem era Deus, mas o interessante que mesmo que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, o comportamento de Samuel
parecia de alguém que verdadeiramente conhecia. O comportamento de Samuel demonstrava uma realidade de alguém que tinha uma intimidade com Deus. Não é assim? Tem gente que até está na igreja, tem gente que até carrega a Bíblia nas mãos, tem gente que até prega bonito, canta bonito, mas quando nós observamos o seu comportamento, são comportamentos incompatíveis com aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Oh, glória! Quem está olhando para Ofni e Finéias está dizendo: esses não são crentes. Mas quem está olhando para Samuel, ainda sendo menino, aquele está com a sua vida e o seu coração no altar do nosso Deus. Aqui o texto diz que uma certa feita Samuel está deitado, e enquanto Samuel está deitado, o texto diz que ele ouve uma voz chamando: Samuel, Samuel. Samuel, ainda sem conhecer a Deus, o texto diz que ele se levanta, vai até ali e diz: fala, Senhor, porque eu estou disponível. Ele diz: Samuel, eu não te chamei, volte a deitar. Samuel deita novamente. E quando Samuel deita, o texto diz que ele ouve uma voz novamente chamando Samuel. Samuel se levanta, vai até ali e diz que está à disposição. Ele diz: não foi eu que te chamei, vai deitar novamente. Pela terceira vez, Samuel ouve a voz de Deus, mas não identificando, vai até ali. Ele compreende que era o Senhor querendo falar com o jovem. Ele compreende que Deus estava falando com Samuel. E ele diz: olha, Samuel, se você ouvir novamente esta voz, você irá falar: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. O texto diz que Samuel deita. E quando Samuel ouve novamente a voz lhe chamar, Samuel se levanta e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O texto diz que Samuel se coloca de pé, ouve a voz de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, Deus mostra uma visão para Samuel. Na visão que Deus está mostrando a Samuel, Deus está dizendo: eu irei destruir, eu irei aniquilar o sacerdócio da casa de Eli. Samuel, eu irei arrancar com as minhas mãos, com os meus braços fortes, Ofni e Finéias do meio do meu sacerdócio. Texto diz: aleluia. Samuel volta, dorme. Quando amanhece, ele preocupado, começa a dialogar com Samuel e começa a perguntar: Samuel, o Senhor lhe falou alguma coisa? Samuel, preocupado com a revelação, tenta fugir. Só que ele insiste e diz: Samuel, não deixe de me contar nada. Não esconda nada daquilo que o Senhor lhe falou. Naquele instante, Samuel começa a passar a revelação de Deus para Eli. Quando Samuel conta aquilo que Deus tinha lhe revelado, aqui, glória a Deus, aleluia, Deus, ouve, irmãos, aquilo que Samuel lhe fala acerca da revelação de Deus. O texto diz que ele ouve aquilo que Samuel fala e ele não pede misericórdia a Deus. Ele não fala: Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão dos meus filhos. O texto diz que seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Aqui o texto diz então que Israel está em uma batalha com os filisteus. E diante deste cenário de guerra e de batalha, no capítulo de número 6 do primeiro livro do profeta Samuel, e o seu versículo 1, o texto diz que diante de um cenário de guerra, Israel está batalhando. Israel está em uma batalha, aleluia, com os inimigos. Diz a Bíblia que ao perceber que eles iriam perder a guerra, que eles iriam perder a batalha, o texto diz então que Ofni e Finéias
tem uma ideia. Eles dizem: vamos pegar a arca da aliança, vamos trazer a arca da aliança para esta batalha, porque de fato, se a arca de Deus estiver no meio de nós, nós iremos vencer. Deus irá guerrear por nós, Deus irá nos dar a vitória. Só que eles não estavam entendendo que não era apenas necessário ter a arca de Deus, ter a presença de Deus, mas ter o coração voltado em santidade para o Deus da arca da aliança. O texto diz que Hófni e Finéias pegam uma arca de Deus, leva para o cenário de batalha. Quando eles chegam no cenário de batalha, os homens estão fortalecidos, porque eles estão olhando a arca da aliança, e na sua mente eles estavam dizendo: nós venceremos, porque Deus está conosco. Só que a Bíblia diz que no entusiasmo dos israelitas, alegre por ver a arca de Deus no meio da batalha, os inimigos de Israel, os filisteus, ouvem, aleluia, o grito de júbilo dos israelitas e começam a conversar entre um e outro, dizendo: alguma coisa está acontecendo. Os israelitas estão gritando, os israelitas estão clamando: vamos fazer o seguinte, vamos investir contra eles com a nossa força máxima, porque nós não podemos nos tornar, aleluia, aleluia, derrotados diante destes israelitas. Nós não podemos perder esta guerra como os egípcios perderam. Aqui o texto diz que os filisteus se levantaram, irmãos, com toda a sua força, com todo o seu ímpeto, e foi contra os israelitas. Naquele cenário que os israelitas achavam que iria vencer, que os israelitas acharam que iriam ganhar pela presença da arca de Deus, o texto diz que eles perderam aquela batalha. Só que a Bíblia diz que quando eles perdem aquela batalha, muitos homens morrem naquela guerra. Um dos homens foge, e diz o texto que ele vem até ao sumo sacerdote ali, que já era velho de idade. Quando ele vem dar a notícia ali, ele vem dizendo: ali, meu Senhor, Israel perdeu a guerra, Israel perdeu a batalha. Ele continua dizendo: e os seus filhos morreram ao fio da espada. Até aí ele estava assustado, mas quando ele cumprimenta e a arca da aliança foi roubada, foi tirada de nós, o texto diz que ele toma um susto, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Naquele instante que tudo isso está acontecendo, o texto nos diz que aquele era um cenário de dor para Israel, mas Deus estava cumprindo aquilo que ele falou com Samuel. Aqui eu entendo, irmãos, que o fim estava vindo sobre a casa de Eli. Por quê? Porque o Senhor não está concordando com mentira, porque o Senhor não concorda com o pecado, porque o Senhor não concorda com a mentira, porque as coisas de Deus precisam ser santas, ser retas, ser plena, porque o nosso Senhor dos exércitos, Ele é santo. Glória, glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui o texto diz então que os filisteus roubam a arca da aliança, e todos nós sabemos que a arca da aliança, ela representa para Israel aqui a presença de Deus. Agora pensamos, Israel sem a arca da aliança era o mesmo que Israel sem Deus. Israel sem a arca da aliança é o mesmo que o crente sem o Espírito Santo. Israel sem a arca da aliança era um povo que não tinha direção, era um povo que não tinha visão, era um povo que não sabia para onde andar, ou seja, não tinha uma bússola, não tinha um direcionamento.
Israel sem a arca da aliança é o mesmo que um crente sem o Espírito Santo, sem discernimento, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. É o mesmo que um crente que quer viver a sua vida seguindo pelo seu próprio pensamento, pelo que pensa que é certo, pelas suas convicções, pelas suas ideologias, sem entender que quem direciona a vida do crente não é o nosso pensamento, não é o nosso querer, mas é aquele que te formou e te chamou para viver em santidade na Aleluia! Você pode adorar a Deus. Oh, glória! Então perceba aqui, Calabra súbria. e quando Israel perde a arca, o texto diz que os inimigos de Israel levam a arca da aliança para as suas terras. Só que diz o texto que enquanto a arca da aliança, aleluia, está em poder dos filisteus, o texto diz que a justiça de Deus começa a recair sobre aquele povo. Enquanto a arca da aliança de Deus está nas mãos dos filisteus, o próprio Deus começa a encarregar de trazer o juízo sobre aquele povo. E o juízo era tão grande que o texto sagrado diz que o povo começou a se encher de enfermidades. O povo começou a sofrer com diversas enfermidades, a tal ponto de eles falar: nós temos que tirar a arca da aliança daqui. Nós precisamos tirar a arca daqui, porque senão nós vamos morrer. Eles analisaram: isso é a mão do Deus de Israel. O texto então diz que aqueles homens fazem um projeto e arranca e tira a arca da aliança que estava sobre as tuas mãos no meio da sua terra. Quando a arca da aliança vai até Bet-Semes, já com o povo de Israel, o texto diz que o povo se alegra, o povo faz festa, porque está vendo a arca novamente retornar depois de 7 meses fora. Só que o texto sagrado diz que enquanto eles sacrificam, enquanto eles adoram Deus, os homens começam a olhar para dentro da arca. Quando eles olham para dentro da arca, a Bíblia diz que Deus fulminou cerca de 50.000 homens. Por quê? Porque eles olharam para dentro da arca de Deus. Quando isso acontece, o texto diz que o povo de Bet-Semes diz: olha, alguma coisa está acontecendo. Vamos então tirar a arca da aliança de Deus daqui de Bet-Semes. Vamos afastar e vamos enviar ela lá para Kiriat-Jearim. Foi então que eles projetaram, e o texto diz no capítulo de número 7 do primeiro livro do profeta Samuel, o seu versículo 1, então que eles enviaram a arca da aliança e levaram a arca do Senhor e trouxeram e colocaram na casa de Abinadab. E diz o texto então que eles consagraram o filho de Abinadab, que se chamava Eleazar, para que aquele ficasse na responsabilidade de guardar a arca, de cuidar a arca. É aqui que nós precisamos compreender que a arca é o símbolo da presença. A arca era o símbolo de que Deus estava no meio do povo. Então perceba aqui que 7 meses a arca ficou a poder dos filisteus. Após 7 meses esta arca volta, e quando ela volta, depositada na casa de Abinadab, e Eleazar, seu filho, está na responsabilidade de cuidar, de zelar, de proteger, de se esforçar em cuidar da arca. Só que o texto sagrado nos diz que passa-se cerca de 20 anos. 20 anos a arca de Deus dentro da casa de Abinadab. E o texto diz que durante esses 20 anos que a arca de Deus estava dentro da casa de Abinadab, nada de diferente aconteceu. Era como se a arca não fizesse parte da vida daquelas pessoas. Era como se a arca não fosse símbolo do Deus na terra com aqueles homens. Era como se a arca
não tivesse importância, não tivesse valor, não tivesse, aleluia, nada de agradável em estar presente na vida daquela família. O texto está dizendo que Deus estava naquela casa, mas naquela casa não tinha mudança, naquela casa não tinha prazer, naquela casa não tinha alegria. Aqui eu entendo, eu imagino, o texto não diz, irmãos, é uma conjectura nossa, que talvez quando uma arca foi depositada dentro da casa de Abinadab, talvez aquela arca foi depositada em um sótão, talvez aquela arca foi depositada num porão, talvez aquela arca foi colocada em qualquer lugar para lá ficar escondida, mas não tinha reverência pela arca, não tinha desejo de estar perto da arca. A arca não era o centro daquela família, a arca não era o centro daquela casa, a arca não era a devoção daqueles jovens, a arca não era a devoção daquele pai, a arca não era a devoção daquela mãe. Entendemos aqui que se a presença de Deus está na vida de alguém, ela tem que gerar dentro de nós uma mudança, ela tem que gerar dentro de nós um desejo de santidade, ela tem que gerar dentro de nós um desejo de estar na casa, de cultuar, de adorar, de jejuar, de consagrar. Eita glória! A arca de Deus, olha ela aí, entra na casa de uma pessoa, se não existe mudança, desculpa te falar, o problema não é a arca, o problema está em você, o problema não é Deus, o problema é os seus pensamentos, o problema não é o Espírito Santo, o problema está nas suas atitudes. O texto está dizendo que a arca está na casa de Abinadab há 20 anos. Aconteceu alguma mudança? Não. As coisas estão a mesma coisa de 20 anos atrás. Mas não é possível uma casa que recebe a arca de Deus, não é possível uma casa que recebe a presença de Deus não ter mudança, não ter transformação, não existir uma novidade, não ter uma notícia nova, não ter nada novo. Porque quando nós conhecemos a Cristo e que o Espírito de Deus na representação da arca da aliança está dentro de nós, tem algo novo todo dia. Alguém está olhando e está dizendo, aquele homem é diferente. Alguém está olhando para esta mulher e está dizendo, esta mulher mudou, o comportamento dela não era esse, ali é verdadeiro crente, ali é canela de fogo, ali é mulher de Deus, ali é homem de Deus. Quem tem a presença de Deus tem mudança, tem mudança, tem mudança, tem mudança, tem mudança, tem mudança de Deus. aleluia! Oh glória! E o texto diz que o tempo passa. E quando o tempo passa, a Bíblia diz que quem está reinando agora é Davi. Perceba que Davi está reinando agora sobre todo Israel. Meu Deus. 2 Samuel, capítulo de número 6. E aqui o texto diz que depois de Davi ter enfrentado as batalhas contra os filisteus, depois que Davi está guerreando contra os seus inimigos, ó a iniciativa de Davi, ele agora está reinando, ele é rei sobre todo Israel, ele agora é o chefe maior de Israel. Mas quando Davi está no cenário de vitória, quando Davi alcança aos projetos de Deus, sabe o que ele faz? Ele entende que tinha necessidade da arca retornar. Davi está reinando, as coisas estão dando certo, Davi está prosperando, Davi está crescendo, Davi está tendo sucesso, mas dentro do seu sucesso, Davi está olhando e está dizendo, não adianta eu ter sucesso se a arca de Deus não estiver conosco. Não adianta eu vencer, não adianta as minhas vitórias se a arca não estiver conosco. É aqui no capítulo de número 6, Davi começa a questionar com ele mesmo, dizendo, como eu trarei para minha arca de Deus? Quando Davi pensa isso, ele diz,
eu moro no palácio, eu estou desfrutando de uma prosperidade, eu estou desfrutando de uma riqueza, mas eu entendo que dentro de mim está faltando alguma coisa. Eu sou um homem de sucesso, eu sou o rei de Israel, eu estou assentado sobre o trono de Israel, eu sou um grande líder, eu alcancei, aleluia, a majestade aqui na terra, mas eu entendo que reinar sem Deus não é reinar. Eu entendo que prosperar sem Deus não é prosperar. Eu entendo que minhas realizações, se Deus não estiver presente, não é realização. Davi está dizendo, não adianta eu crescer se Deus não crescer comigo. Não adianta eu alcançar se Deus não estiver comigo. Não adianta eu prosperar se Deus não estiver comigo. Davi estava dizendo, o segredo do sucesso meu não é eu, não é meu entendimento, não é minha sabedoria, não é a minha força, é a dependência do Deus que eu tenho. Davi olha para a situação e diz, eu preciso trazer a arca, eu preciso trazer ela para perto de mim. Quantos crentes estão aqui que têm este pensamento e está dizendo, não adianta eu conquistar se Deus não está, não adianta eu prosperar se Deus não está presente, não adianta eu chegar se Deus não estiver comigo. Oh, glória! E Davi pensa da Bíblia, eu preciso trazer a arca. Davi como iniciativa, e o texto diz que ele projeta, conversa com os anciãos, conversa com os sacerdotes e diz, vamos buscar a arca da aliança. Davi vai, Davi está desejoso, Davi queria a arca da aliança novamente, Davi queria trazer a arca para Jerusalém. Davi estava entendendo a necessidade que ele tinha da arca estar com ele em Jerusalém. Só que o texto diz que quando Davi chega na casa de Abinadab, os homens retiram a arca da aliança de dentro da casa de Abinadab. Quando eles tiram, a Bíblia diz que eles levam e colocam sobre um carro novo, um carro que seria puxado pelos bois. Diz o texto que aquele carro estava sendo guiado, aleluia, por Uzai e os filhos de Abinadab. O texto diz que lá vem eles conduzindo o percurso no caminho para Jerusalém, aleluia. O texto diz que em cima dos carros de boi estava a arca da aliança, e Uzai e Aiô carregavam, aleluia, e guiavam aqueles bois. Só que no meio do caminho, o texto diz que na eira de Nacon, o texto diz que os carros balançaram, e quando a carroça balançou, na intenção de ajudar, na intenção de não deixar a arca cair, o texto diz que Uzar tocou as suas mãos sobre a arca da aliança. Quando Uzar toca as suas mãos na arca da aliança, o texto diz que Deus fulminou Uzar, Deus matou Uzar de imediato. Quando Davi vê isso, o texto diz que Davi fica entristecido, Davi fica sem compreender o porquê que aquilo aconteceu. Diante daquele cenário, a Bíblia diz que Davi se entristece